Os grandes meios de comunicação estão fortalecendo um monstro que, a cada dia, revela sua unilateralidade evidente. Enquanto isso, Lula instrumentaliza a polícia, evidenciando que o verdadeiro poder antidemocrático sempre foi o sistema que combatia Bolsonaro. Eu sou Marcelo Pontes e este é o Verdade Política, um canal que busca revelar o filme preto e branco da nossa política. Os grandes meios de comunicação adoram um sensacionalismo. Porém, a coisa ganha um grau de pimenta quando suas matérias são alimentadas por um claro viés político. Ignorando o fato de que estamos em um estado de exceção, eles, por holofotes, fomentam e alimentam um monstro. Após operações policiais com elementos de revanchismo e, pior, para gerar medo e danos diretos à oposição, construções alinhadas foram vistas. O fato foi denunciado pelo senador Marinho. O ministro, novamente, nesta peça, que foi publicada e todos têm acesso, mostra que ele seria o principal alvo da ação caso ela fosse implementada. Ou seja, ele estava sendo monitorado e seria preso. Como é que alguém que é vítima pode presidir o inquérito com isenção? O ministro alega que o fato do PL ter contratado uma consultoria técnica para subsidiar uma ação que foi impetrada contra a ação da Justiça Eleitoral, no sentido de que o processo eleitoral teria algum problema, algum defeito que precisaria ser corrigida, naquela oportunidade, há mais de um ano atrás, o próprio ministro Alexandre de Moraes determinou que havia litigância de má-fé, quer dizer, não aceitando o direito que qualquer cidadão, qualquer instituição tem de peticionar em juízo quando se sente ou tem algum direito que ele acredita que tenha sido ultrapassado. O ministro decretou litigância de má-fé e multou o partido de 22 milhões de reais. E agora traz para dentro do processo, buscando fazer uma conexão com o inquérito de milícia digital que aconteceu em 2020 e que esta situação estaria dentro de uma grande articulação para propiciar um ambiente de golpe. Meus amigos, aqueles que estão nos assistindo agora, a democracia está em risco. O PL é somente o maior partido de oposição do Brasil. A ação do ministro, além de inibir, de emudecer, de tentar calar o Partido Liberal nas vésperas de um pleito eleitoral, impede, por exemplo, que a principal liderança do partido, que é o presidente Bolsonaro, possa conversar com o presidente Valdemar para traçarem planos, estratégias e tomarem decisões a respeito das eleições que se avizinham. Há uma ação que foi dada entrada agora na Procuradoria-Geral da República, nessa mesma data, no dia de hoje, pelo senador Humberto Costa do PT, que pede a cassação do registro do PL. O que querem, na verdade, é que não haja oposição no país. No passado, chamou-se de Gabinete do Ódio o alinhamento apaixonado daqueles que se denominavam patriotas. Agora, a mídia segue o mesmo princípio, sem que haja alguém para persegui-la. Para reforçar a hipótese não confirmada de golpe, a Globo, assim como outros meios de comunicação, recorta uma frase e tira ela do seu contexto. Como eu afirmei no Twitter, isso é mau caratismo. Não há outra interpretação. Bolsonaro e os parlamentares que o apoiam, inúmeras vezes, trabalharam para que houvesse mais transparência no sistema eleitoral. Uma jabuticaba que ninguém deveria se orgulhar. Democracia se estabelece pelo poder do convencimento e não pelo poder da força. Mas houve um esforço de um ministro do Supremo em barrar uma medida que visava mais transparência, o voto impresso. Foi esse estranho esforço que resultou nas desconfianças de parlamentares, que, na sequência, buscaram investigar as fragilidades do TSE. Sobre a invasão dos servidores do TSE, temos inquérito da Polícia Federal, relatório do TSE, ofício da denúncia de fraude e e-mail do servidor
hackeado. Como não estamos mais sob a tutela de um Estado democrático de direito, não posso dar a minha opinião livremente. Por isso, devo confirmar que as investigações apontaram a invasão ao grande núcleo de servidores do TSE, responsável pela segurança das urnas. Mas a caixinha que dá entrada aos votos, a urna eletrônica, continua inviolável. Sobre a manipulação do contexto, no Twitter, eu afirmei: pelo amor de Deus. A frase completa é: tem acordo ou não tem com o TSE? Se tem acordo, que acordo é esse que está passando por cima da Constituição? Eu vou entrar em campo usando o meu exército, meus 23 ministros. Essa referência é sobre o desdobramento daquela investigação de invasão nas urnas e a participação das Forças Armadas na apuração eleitoral. Não tem nenhuma relação a golpe. Se tratou de uma tentativa de lutar pela transparência, e não o contrário. Além disso, todos podem ler sobre as denúncias. O que estamos vendo é uma inversão, ou seja, o sistema está fazendo aquilo que, no passado, virou denúncia de rodapé em todas as matérias, a de que os conservadores eram golpistas. Na prática, toda a luta por mais democracia e transparência foi chamada de golpe. O STF, mais uma vez, liberou outra reunião ministerial. O tiro saiu pela culatra. Agora esses caras têm que viver às custas do Estado. É igual um velho e um carrapato. Não adianta falar sai da vaca, vai comer capim, que ele vai morrer de fome. Então a esquerda fica apegada ao poder e são unidos, porque se deixar a teta, né, que é o Estado, eles morrem de fome. Então a união deles é algo fantástico. E a Argentina sumiu, e depois ela perdeu numa eleição, não sei se teve fraude, não sei, tá? Perdeu a eleição, não interessa. Ela já pegou uma preventiva, cumpriu um ano de preventiva, eu tive com ela uma vez, tentou suicídio 2 vezes, e foi condenado no mês passado a 10 anos de cadeia. Nós vamos esperar chegar 23, 24, para se fuder. Por que tu tomou a providência lá atrás? E não é providência de força, não, caralho. Não é dar tiro, ó. Paulo Sérgio, ou botar a tropa na rua, tocar fogo, aí, não é isso, porra. Daqui para frente, quero que todo ministro fale o que eu vou falar aqui e vou mostrar. Se o ministro não quiser falar, ele vai vir falar para mim. Por que ele não quer falar? Se apresentar onde eu estou errado, eu toco. Agora, se não tiver argumento para me demover do que eu vou mostrar, não vou querer papo com esse ministro. Alguém acredita aqui em Fachin, Barroso, Alexandre de Moraes? Alguém acredita? Secretário, levanta o braço. Acredita que são pessoas isentas, estão preocupadas em fazer justiça, seguir a Constituição, de tudo que estão vendo acontecer? Eu que aconteceu na Bahia? Eu não gastei puto de um centavo. O pessoal voluntariamente está na rua, o outro cara deu cesta básica. E café da manhã, etc. Deve ter dado. Reclamei, cadê a porra da inteligência ali? Que não consegue ir lá e filmar o cara recebendo dinheiro. A puta que eu pariu, porra! Que porra de inteligência que eu tenho? Em todas as armadas, a BIM, vocês estão todos inteligentes para ver tudo. Que não tem um relatório do que aconteceu lá. Foi aprovado o voto impresso no Congresso, então fora do foco, né? Fora da radar nosso, nem lembrava disso, que depois também o nosso Supremo derrubou. O nosso Supremo aqui é um poder à parte, é um super Supremo, ele decide tudo. Nós sabemos que se a gente reagir depois das eleições, vai ter um caos no Brasil, vai virar uma grande guerrilha, uma fogueira no Brasil. Agora, alguém tem dúvida que a esquerda, como está indo, vai ganhar as eleições? Não adianta eu ter 80% dos votos, eles vão ganhar as eleições. Alguns achavam que ia dar um soco na mesa. Eu estava fudido naquele momento, esse soco na mesa. E o pessoal não tinha conhecimento do que estava acontecendo. O que eles queriam? Queriam dominar a Polícia Federal. Me acuso do que eles fazem. Interferência. Nós estamos resistindo à imprensa.
Resistimos aqui a questão da uma pandemia. Resistimos a muita coisa. É inacreditável que nós estamos vivos ainda dentro do governo. Nós não podemos chegar em 2023, 2024, olhar para trás e ver que merda está o Brasil. Alguém tem dúvida do que vai acontecer no dia 2 de outubro? Qual o retrato que vai estar às 10 da noite na televisão? Alguém tem dúvida disso? A gente vai entrar com recurso no Supremo Tribunal Federal. Vai pra puta que eu pariu, porra! Ninguém quer virar mesa, ninguém quer dar um golpe, ninguém quer botar tropa na rua, fechar isso, fechar aquilo. Mas estão vendo o que está acontecendo. Vamos esperar o quê? Todo mundo vai se fuder. Mas do outro lado aqui um capeta em pessoa. Com tudo que esse cara já fez contra o Brasil, essas corrupções deslavadas. Ele falou há poucas semanas, o regime bom é o chinês, o partido chinês é uma maravilha. Lá o partido diz que tem que fazer, o povo cumpre. Queremos isso para o nosso Brasil. Mesmo falando aqui da reunião, foi uma reunião reservada. Infelizmente fomos obrigados a divulgar a fita, né? Porque se a gente não divulga, e o cara estava escondendo prova da justiça, igual aqui, se for gravado. O problema é meu se vai ser divulgado ou não. Tá? E eleição tem que ser limpo, pessoal. Transparência total. Qualquer dúvida, vamos investigar. Fazem exatamente o contrário. Parece que ontem foram caçados mais 4 deputados do Paraná. Além, eu sou a democracia, é que o Barroso fala. O Fachin também fala, Alexandre de Moraes. Ô Alexandre de Moraes, quem divulgar fake news, vão caçar o registro e vão prender. Que porra, nem no quartel a gente faz isso. Agora, reesquentaram a chamada minuta de golpe. O documento encontrado na sede do PL é o mesmo que já foi destrinchado no passado. Diante de tantos abusos, um núcleo de advogados vinculado ao governo Bolsonaro pesquisou a possibilidade legal de impedir esse avanço. Um avanço que, na época, gerou um temor de que poderia influenciar as eleições. O coitado do jurista Ives Gandra Martins virou alvo após ser consultado sobre o artigo 142 da Constituição Federal. Afinal, ele já havia feito uma palestra onde falou sobre o tema. Inclusive, a opinião do artigo 142 de Gandra ainda pode ser lido no site da Conjur. Eu vou ler o ponto fulcral do texto sem gerar nenhuma interpretação pessoal. Escrevi no 5º volume dos referidos comentários, que foi vinculado em 1997 à página 167, que, por fim, cabe às Forças Armadas assegurarem a lei e a ordem, sempre que, por iniciativa de qualquer dos poderes constituídos, ou seja, por iniciativa dos poderes executivo, legislativo ou judiciário, forem chamados a intervir. Neste caso, as Forças Armadas são convocadas para garantir a lei e a ordem, e não para rompê-las, já que o risco de ruptura provém da ação de pessoas ou entidades preocupadas em desestabilizar o Estado. Em palestras posteriores, ao explicitar meu pensamento, inclusive nas aulas para a Escola de Comando e Estado-Maior do Exército, esclareci que, se houvesse um conflito entre o Poder Executivo e qualquer dos outros poderes, com claro ferimento da lei maior, sem outro remédio constitucional, o presidente não poderia comandar as Forças Armadas na solução da questão, se fosse o poder solicitante. E, pois, parte do problema. Para Ives Gandra Martins, essa interpretação serve para todos os poderes. Essa consulta não resultou em nenhuma ação concreta de golpe. Caso contrário, os conservadores não estariam sendo acusados de cometer um crime que agora o sistema está cometendo. A defesa de Bolsonaro confirmou que se trata da mesma minuta, que já deveria estar publicada. Afinal, tem as acusações contra as cortes superiores. Em 2022, sobre a investigação contra Bolsonaro, o Ministério Público Federal manifestou-se pela negativa de seguimento à petição, com o consequente arquivamento, considerando
preliminarmente, a falta de legitimidade ad causa. Jornalista como Catanhede já fala abertamente em prisão de Bolsonaro, mas até Temer acha frágil a prisão se baseando no que veio à luz até o momento. A coisa jurídica no Brasil está tão zoada que estamos vendo provocações em documentos que deveriam representar a justiça e sua moralidade. A decisão do ministro Alexandre de Moraes, que autorizou a operação da Polícia Federal contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e seus aliados, possuía erros injustificáveis. A palavra como foi trocada por corno, e a justificativa de erro de digitação não pode ser usada, já que as letras M e R têm um continente de letras entre elas. Esses erros apareceram na reprodução de pareceres da Procuradoria-Geral da República. Entretanto, a grafia estava correta no texto original da PGR. Mas diante a tantos erros, esse ainda parece ser o menor deles. A Polícia Federal entrou com um pedido no STF visando abrir um inquérito contra o deputado federal Nicolas Ferreira por suposto crime de injúria. Na cúpula transatlântica, em um evento da Organização das Nações Unidas, o deputado Nicolas Ferreira declarou que Lula é um ladrão que deveria estar na prisão. A Polícia Federal foi provocada pelo próprio Lula, que solicitou a abertura do inquérito para o Ministério da Justiça. E no passado, denunciaram que era Bolsonaro que instrumentalizava a Polícia Federal. O ex-secretário executivo do Ministério, Ricardo Capelli, que substituiu o ex-ministro Flávio Dino, enviou pedido ao diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues. O Estadão reforçou o fato de que Flávio Dino está articulando em todos os poderes. Talvez ele acredite que seja um novo justiceiro, um justiceiro pior que Alexandre de Moraes. O deputado Marcel Van Hatten afirmou que já passou da hora de reverter essa ditadura. Mais uma vez, as narrativas e as ilegalidades se impõem em decisões de Alexandre de Moraes. Aliás, o próprio ministro diz em sua decisão cumprida hoje que ele, sim, ele, é suposta vítima. Não só isso, supostamente a principal. Como pode então continuar atuando em tal processo, no lugar de se declarar impedido de julgar o caso? Os inquéritos conduzidos ilegalmente por Alexandre de Moraes violam os princípios do juiz natural, da inércia, da ampla defesa e do contraditório e da imparcialidade. Também violam inteiramente o devido processo legal e uma série de artigos da lei de abuso de autoridade, muitos dos quais prevendo pena de cadeia por vários anos. O consórcio STF-PT, porém, não se importa com isso. Quer apenas acabar com qualquer oposição. Repito, qualquer oposição. Para os céticos, recomendo apenas que revejam os principais capítulos da história brasileira e universal. Eliminar a oposição é essencial para todo regime ditatorial. Essa prioridade está acima de qualquer escrúpulo, de qualquer lei e mesmo da Constituição. Para além das narrativas, portanto, o golpe neste país já foi dado. O STF impõe sua ditadura armada no Brasil, com o apoio da cúpula da Polícia Federal de Lula. Quem se beneficia é o establishment corrupto e parasitário, e, sobretudo, o projeto totalitário de poder do PT, bem aos moldes de suas inspirações comunistas e autoritárias mundo afora. Por isso mesmo, no Legislativo, deputado Arthur Lira, a prioridade máxima deve ser a instalação da CPI do abuso de autoridade do STF na Câmara e no Senado. Senador Rodrigo Pacheco, a abertura de processos de impeachment de ministros do Supremo. Urgente, já passa da hora de reverter essa ditadura e devolver a democracia ao Estado de Direito e a liberdade
aos brasileiros. Democracia se estabelece pelo poder do convencimento, e ditadura se estabelece pelo convencimento do poder absoluto. Sabendo disso, quem é aquele que convence? E quem é aquele que abusa do poder? Bom, você apoia o Verdade Política, então curta, comente e compartilhe. Clique no sininho para você receber as nossas notificações. E vamos continuar na luta em prol da verdade.